Olá, meus queridos e amados irmãos e amigos em Cristo Jesus. Que a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Nós vamos estudar hoje a lição de número 3 da Escola Bíblica Dominical. Amém? A lição de número 3. O título dessa lição é A Conversão de Saulo de Tarso. A conversão de Saulo de Tarso. O texto áureo, ele diz, indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos dos Apóstolos, Atos 9, e verso 3 e verso 4. Nós estamos estudando esse trimestre da EBD, Escola Bíblica Dominical. Esse trimestre nós estamos estudando sobre Saulo de Tarso, que no final tornou-se o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo. Amém? A lição de número 3, como já disse, o título é A Conversão de Saulo de Tarso. Vamos decorrer essa lição em 3 tópicos e 9 pontos, e vamos observar o que o escritor, o nosso irmão pastor Elienay Cabral, ele trouxe de comentário nesta lição de hoje. Amém? Sobre a conversão de Saulo de Tarso. Pois bem, a verdade prática diz assim: a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Ou seja, a verdadeira conversão, quando nós nos convertemos a Cristo, nós temos que levar em conta o arrependimento, a fé em Jesus, arrepender, ter fé e uma completa transformação. A conversão tem que trazer uma transformação em nossa vida. Quando nós somos convertidos, temos que sermos transformados. Mudança de vida. Aquela pessoa que era, já morreu, morre naquele momento. Ali nasce uma nova pessoa, ou seja, há uma mudança de vida naquele ser humano que foi convertido. Vamos para a lição em classe, ou seja, para a leitura em classe. Se encontra em Atos, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 9. Diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra,
e abrindo os olhos não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. 3 dias de jejum absoluto, sem beber e sem comer, cego. O que aconteceu? Tudo que ocorreu com ele, os acontecimentos, como ele passou a enxergar novamente, são temas, assunto para as próximas lições. Não podemos avançar o sinal, não podemos ir além do que está aqui no limite. Paramos por aqui. Nas próximas lições, vamos saber o que aconteceu com ele após ele ser levado ali para Damasco, a cidade que ele estava pretendendo ir perseguir os cristãos. Ele foi para lá, levado por aqueles homens que estavam com ele, com certeza seus soldados que iam para prender os irmãos em Damasco. Foi conduzido até lá, na casa de uma certa pessoa, num certo lugar, que nós veremos e descobriremos onde foi nas próximas lições. Amém? Vamos parar por aqui, vamos para a introdução. Introdução. A conversão de Saulo de Tarso, indiscutivelmente, foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Saulo tornou-se um dos maiores célebres defensores da doutrina de Cristo. Nessa lição veremos como ele passou por uma mudança radical na forma de pensar acerca do nosso Senhor. No caminho para Damasco, de um modo poderoso, Jesus chamou a razão e entendimento de Saulo e ele mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Assim, se por um lado Cristo tomou a iniciativa, por outro, Saulo respondeu com arrependimento e fé. Eu já disse, arrependimento. Todo ser humano, toda pessoa que vem para Jesus, o primeiro passo, ele se arrepende. Crê, se arrepende e começa a sentir uma mudança, uma transformação. Quando o homem, o ser humano, a mulher, alguém vem para Cristo, tem que haver alguma mudança nas atitudes, a maneira de se comunicar com os demais, com seus familiares, amigos. A pessoa que se converte, ele, a partir daquele momento, aquilo que para ele parecia que era um absurdo. Imagine Saulo de Tarso. Ele, para ele, as pessoas que estavam pregando Jesus, anunciando o Evangelho, eram blasfemos, como estudamos na lição passada. E agora ele descobre que não tinha nada de blasfemo. Aquelas pessoas estavam pregando a Jesus ressurreto, pregando o verdadeiro Evangelho, o Evangelho genuíno. Amigos, irmãos, observamos bem o que é a transformação. Quando Deus, ele muda a vida da pessoa. A pessoa fica diferente. A pessoa começa a regenerar. Ele começa a ter novas ideias, falar diferente, a sua conduta é diferente. Foi o que aconteceu com Saulo. A partir daquele momento, Saulo, ele recebeu uma
transformação em sua vida. O Espírito Santo entrou nele, naquele momento, iremos estudar nas próximas lições, a consequência daquilo, o que aconteceu com ele, devido ao seu encontro com Cristo. Nas próximas lições, como já disse, nesse trimestre, vamos estudar tudo sobre Saulo de Tarso. E no final da sua carreira, do seu ministério, o grande apóstolo Paulo, e transcorrer tudo durante esse trimestre. O que Paulo, no final, ele fez, o que ele realizou relativamente ao Evangelho, à obra de Cristo. É assim, amado, que Deus faz. Deus pega lá alguém que está rejeitado, ou alguém que é perseguidor, ou alguém que para a sociedade não tem nenhum valor sequer. Nenhum valor. Nenhum valor. Eu creio que não podemos fugir da lição, do texto desta lição. Não podemos fugir dos comentários dessa lição, dos tópicos, mas vamos fazer uma pausa aqui. Imagine as pessoas que conviviam com Saulo de Tarso, que estavam ao lado dele. Vou fazer aqui um subsídio do professor. Imagine, meus amados, aquelas pessoas que andavam com Saulo. Aqui não fala se eles se converteram também. Fala sobre Saulo. Imagine aquelas pessoas, aqueles soldados que estavam sob as ordens de Saulo. Aqueles soldados que estavam ali seguindo as ordens de Saulo. Amarravam as pessoas, arrastavam, traziam presas para Jerusalém. Aquelas pessoas, aqueles homens, soldados, começaram a se perguntar entre si: o que aconteceu? O que aconteceu com esse homem? Nós trabalhávamos com ele, amarrava as pessoas, não estavam à disposição dele, agora ele não quer mais nós na sua companhia? E aquilo que ele falava que era errado, agora ele disse que está certo? Não estamos entendendo nada, não entendemos nada. Aquilo que ele dizia que era errado, que não era, que era um absurdo, mandava nós amarrar as mulheres, crianças, trazer preso. E agora ele juntou-se a eles. Aqui é um subsídio, amados. Não estamos fugindo da lição. Apenas fazendo algumas colocações. Juntou-se a eles. Não entendemos. Aqui não fala com clareza o que aqueles homens aconteceu com eles, aqueles que estavam à disposição de Saulo de Tarso, que iam para Jerusalém para amarrar os irmãos, trazer presos, mulheres, crianças. O que aconteceu? Vamos para o primeiro tópico. Primeiro tópico. A conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. Foi a graça de Deus que alcançou a Saulo. Não foi Saulo que veio para a presença de Deus, mas Jesus. Deus, através de Jesus, foi até lá o caminho. Só que isso não foi assim, de um dia para o outro. Isso não foi de um dia para o outro, para o outro. Deus permitiu que Saulo
praticasse aquelas coisas, aquelas barbáries, por algum tempo. A Bíblia não expressa aqui, não traz para nós uma afirmativa. Quanto tempo durou isso? 1 ano? 2 anos? 3 anos? Quanto tempo? Deus permite, amados, que nós, às vezes, fazemos alguma coisa contra alguém, mas tem um limite, tem um tempo. Às vezes fazemos alguma coisa por ignorância nossa, às vezes não temos ciência de que aquilo é errado, que aquilo Deus não está se agradando, mas até um certo ponto, até um certo limite. Quando Deus olha, Deus fala, basta, chega, chega. Deus permite. Deus permitiu a serpente lá, Deus permitiu que a serpente fosse até lá tentar Eva. Deus permitiu que a Eva fosse tentada e Deus permitiu com que tudo acontecesse. Deus poderia mandar um anjo lá, é lógico, não está na lição, não faz parte da lição, mas só para fugir um pouquinho a regra. Deus permite coisas acontecer. Deus dá permissão. Tudo que acontece, uma folha de árvore que cai na terra, é permissão de Deus. Um vulcão que está em erupção é permissão de Deus. Tudo Deus permite. Uma tempestade, um furacão, Deus permite. Mas tudo tem um limite. Não pode ultrapassar aquele limite. Quando não está na lição, quero que vocês entendam, quando Satanás teve questionamento com Deus sobre Jó, Deus falou, pode tocar no tudo que ele tem. Você já sabe a história, o que aconteceu. Deus permitiu Satanás tocar tudo que Jó tinha, até mesmo na sua própria saúde. Tudo é permissão de Deus. Deus permitiu com que Saulo de Tarso, Deus permitiu perseguir a igreja. Porque Deus trabalha de forma que nós não entendemos. Tem coisas, amados, que Deus faz que nós não entendemos no momento. Vamos entender lá na frente. Às vezes Deus permite uma pessoa passar pelo leito de enfermidade e quase a ânsia da morte, para que quando a pessoa for curada, a pessoa ter algo a dizer, algo a testemunhar. Algo a testemunhar. O primeiro tópico diz que a conversão de Saulo é um ato de graça de Deus, da graça de Deus. O primeiro ponto diz assim, a conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural. Em Atos capítulo 9, verso 3, Lucas narra a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco, surpreendido pelo resplendor do céu, mais forte que a luz do sol do meio-dia, o perseguidor da igreja caiu por terra, ficou cego. Se pelos argumentos racionais Saulo não via sobre Jesus, o crucificado, a luz que ofuscou seus olhos trouxe a voz do próprio Jesus que o confrontou de forma impactante. Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9, verso 4. Com a sua ida para Damasco, o perseguidor tinha a intenção de acabar de vez com os seguidores de Jesus, mas foi surpreendido por uma experiência sobrenatural pela qual nunca havia passado. Segundo seu próprio testemunho, o perseguidor foi literalmente a pessoa de Jesus. Segundo seu próprio testemunho, o perseguidor viu literalmente a pessoa de Jesus, o ressurreto, que o despojou de seu ego arrogante. Nessa visão, Saulo pôde compreender quem era Jesus e sua obra redentora no Calvário. No Calvário. Ali foi o encontro do Senhor Jesus com Saulo. Ali, Saulo não viu o seu Jesus pessoalmente. Ele não viu o rosto do mestre, mas ele ouviu a voz. E apenas a voz do mestre
já foi o suficiente para tocá-lo de forma tão incensante, de uma forma transformadora, que o coração, eu creio, aqui não está escrito, mas posso complementar aqui, que o coração dele bateu muito forte. Olha que a voz de Jesus disse para ele, aquelas palavras: por que me persegues? Por que me persegues? Por que está fazendo isso com a minha igreja, com o meu povo, com minhas ovelhinhas? Por que, Saulo? Dura para você recalcitrar contra os meus aguilhões. Segundo ponto, primeiro tópico. Diz assim, a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. Transformar a mente. Aquela mente que pensava de uma forma teria que ser transformada, passar por uma transformação. Ser transformada a mente de Saulo. O impacto da visão resplandecente no caminho de Damasco tomou Saulo de surpresa. Sob o efeito do sucesso em Jerusalém, contra os seguidores de Jesus, imbuído de uma coragem irracional e bem relacionado com a casta sacerdotal, Saulo havia pedido carta branca das autoridades religiosas de Jerusalém para perseguir os seguidores de Cristo. Com o mesmo rigor em Damasco, entretanto, dada a dureza do coração de Saulo, o Senhor tomou a iniciativa de sacudir a sua estrutura física, psicológica e espiritual, agindo pessoalmente na sua direção. Ponto 3, o ponto terceiro. A graça salvadora se manifestou a Saulo. A graça salvadora. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Na epístola a Tito, diz também: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2 e 11. Logo, o ponto de partida da experiência de salvação de todos os homens é a graça de Deus. Essa graça é o favor imerecido de Deus, em que a sua justiça é satisfeita na morte expiatória de Jesus. Aqui o mérito todo é de Cristo. Aos Romanos ele escreve: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, Romanos 3, 23 e 24. Ou seja, a graça é favor outorgado por Deus aos pecadores que estão debaixo da sua ira. Evidentemente, a conversão de Saulo foi mais do que um conhecimento intelectual sobre Jesus. Ela foi fruto da obra regeneradora do Espírito Santo em sua vida, levando-o a confessar que Jesus era o Senhor e Salvador da sua vida. A mente de Saulo começava a ser transformada e pensar de forma diferente. O segundo tópico, o primeiro ponto diz o seguinte. Segundo tópico, Saulo e a doutrina bíblica da conversão. Primeiro ponto diz, Saulo, a conversão começa no arrependimento. A palavra arrepender-se no grego bíblico é metaneo, que significa pensar de maneira diferente, sentir remorso, uma disposição interior para mudar. No Novo Testamento, arrepender-se traz a ideia de que tristeza pelos próprios pecados, acompanhada de um desejo de corrigir o rumo, é uma mudança na mente que induz a correção de caráter e da conduta moral. Atos 3,19. É uma contrição do coração, o desejo de mudar de atitude quanto ao comportamento na vida cotidiana. Lucas 15:10. Isso é obra do Espírito Santo. João 16, 7 e 8. Portanto, a conversão é uma parte do processo de salvação do pecador. Ela assinala o início do despojamento do velho homem, Efésios 4, 22, e aponta para o revestimento do novo homem, Efésios 4, 24. Segundo ponto do segundo tópico. A conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. Foi o que aconteceu com Saulo. Foi, pois a luz do resplendor do céu cegou-lhe os olhos carnais
e o fez ver o Cristo ressuscitado, abrindo-lhe os olhos espirituais para conhecê-lo como o Senhor e Salvador. Capítulo 9, versículo 3. Essa experiência sobrenatural, impactante, o fez indagar ao Cristo ressuscitado sobre o que deveria fazer. De uma vontade egoísta e individualista, Saulo demonstra agora completa resignação à vontade soberana de Cristo. Atos 9 e 6. Amém? Vamos para o terceiro ponto. A conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. A conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. Ou seja, para sermos salvos, temos que sermos convertidos. O choque da experiência sobrenatural, o resplendor da luz sobre os seus olhos transformou a mente de Saulo, levando-o a reconhecer o Cristo que outrora tanto rejeitava, agora o fazia apóstolo. 1 Coríntios 15, verso 8 a 10. Como vimos, a verdadeira conversão é a que nasce da tristeza para com o pecado e o reconhecimento de que o homem precisa dar meia volta para Deus. É uma mudança que tem raízes na obra regeneradora do Espírito Santo, efetuada na vida do pecador. Como obra de Deus, a conversão é uma manifestação externa da regeneração operada pelo Espírito Santo no interior do homem, que implica mudança. Amém? Glória a Deus. Nós vemos aqui que o homem precisa dar meia volta para Deus. É uma mudança que tem raízes na obra regeneradora do Espírito Santo, efetuada na vida do pecador, como obra de Deus. A conversão é uma da manifestação externa da regeneração operada pelo Espírito Santo no interior do homem, que implica mudança de pensamento, vontade e ação. Uma mudança que altera todo o curso da vida do pecador. Efésios 4, 25 a 30. É o ato divino pela qual Deus faz com que o pecador volte para Ele em arrependimento e fé. Portanto, uma verdadeira conversão revela uma poderosa transformação na vida do convertido. Ok? Amém? Vamos fazer uma pausa aqui para um pequeno comentário? Irmãos, amados, amigos em Cristo Jesus, essa lição aqui que nós estamos estudando sobre Saulo de Tarso e o seu encontro com Cristo, ela serve para nós como exemplo, para todos aqueles que vêm para Jesus, que saem do mundo, que têm um encontro com Jesus de uma forma ou de outra, cada um, Jesus chama de forma diferente. Saulo foi chamado por Jesus quando ele perseguia a igreja no caminho de Damasco. Ele ia lá com cartas, com autorização das autoridades para ali prender. Imagine se Jesus não aparecesse para Saulo no caminho de Damasco. Deus que é conhecedor de todas as coisas, o nosso Deus que é conhecedor de todas as coisas, Amém? O nosso Deus que é conhecedor de todas as coisas. Ele sabia que aquela viagem de Saulo seria uma das piores. Imaginem quantas pessoas seriam prejudicadas, quantas mulheres naquela viagem, se fosse concretizada aquela viagem, se ele conseguisse o seu objetivo, Deus sabia que seria um prejuízo muito grande para a obra de Deus. Ninguém sabe, a Bíblia não fala com detalhes o que iria acontecer,
Mas Deus sabia de tudo. Deus falou, pera lá, chega. Chegou no limite máximo. Como já disse, os homens fazem coisas erradas, ultrapassam, fazem injustiça, perseguem igrejas, matam crentes, em países estrangeiros, outros países, outras nações, irmãos estão sendo mortos, mas Deus tem um certo limite. A medida de Deus, quando ela chega ao ponto final ali, Deus fala, basta. Aquela viagem de Saulo, meus amados, a Bíblia não fala. Deus sabia que seria um estrago, seria tremenda. Muitos irmãos iriam padecer ali, sofrer. E chegou na data limite. Deus falou, agora. Aí Jesus falou, agora eu vou tratar o assunto com esse camarada. Ele agora vai ouvir a minha voz. Mas ele era ignorante. A sua criação, a sua formação, como já estudamos em lições anteriores, em que ele achava que ele estava certo. Ele era um ignorante, não tinha conhecimento. Precisou ter um encontro com Jesus radicalmente, para ali ele entender. A sua mente teria que ser mudada. E só com o toque do Espírito Santo é que o homem consegue enxergar a verdade, a palavra de Deus. Tem pessoas que às vezes vêm várias vezes na igreja, mas nunca foi tocado pelo Espírito Santo. Quando é convidado a aceitar a Cristo, de entregar a sua vida para Jesus, ela diz não. Mas o dia que for tocado pelo Espírito Santo, como foi Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, essa pessoa ela vai vir chorando aos pés de Jesus e vai se arrepender. E ali vai ter mudança de vida. Aquele velho homem vai morrer. Enquanto não morrer aquele velho homem, aquela pessoa não teve um encontro verdadeiramente com Cristo. Tem que morrer a mentira, a inveja, o ódio, a mágoa, os costumes do mundo, as coisas que o velho homem comete. Brigar, desentender, praticar coisa errada. O crente tem que ser luz, tem que ser diferente. O crente tem que ser exemplo. Nós temos que estar no meio dos ímpios e alguém olhar para nós. Não está na lição esse que eu estou falando aqui, mas só um respaldo aqui, um pequeno comentário. Jesus disse uma certa vez que ninguém acende uma luz e coloca embaixo do alqueire. Coloca no alto, para que a luz, todos vejam a luz. Porque a luz, quanto mais alta, mais ela brilha. Assim é nós. A luz de Cristo, ela precisa brilhar na vida do crente. É alguém olhar e dizer, olha, aquele pastor é diferente. Aquele irmão é diferente, aquela irmã é diferente. Cristo faz a diferença na vida do ser humano, da pessoa. A pessoa às vezes é um alcoólatra, vem para Jesus, ele passa a ter nojo daquele álcool, daquela bebida alcoólica. Se ele tinha outros vícios, ele passa a ter nojo daqueles vícios. Nunca mais, morreu. As trevas não comunicam com a luz. O crente não pode comunicar. Podemos estar trabalhando entre os ímpios, mas não fazemos parte. Não fazemos parte. Não fazemos parte daquela velha vida novamente. Ou seja, aqueles amigos nossos lá do mundo, que quando nós estávamos no mundo eram nossos amigos, eles vão olhar para nós e dizer, fulano, você está diferente. Você está diferente.
Eu estou vendo algo diferente em você. Não, eu sou o mesmo. Não, você está diferente. Você, sua maneira de falar, de agir. Nós tomávamos bebida alcoólica junto. Agora estou convidando você e você está dizendo não. O que foi? Aconteceu? Você está diferente. Não, é que agora encontrei com Cristo, Jesus salvou a minha vida. Eu tive um encontro com Cristo, agora sou uma nova criatura. Entreguei minha vida para Jesus, sou diferente. Ah, isso que eu estava desconfiado. Você agora virou crente, né? O pessoal do mundo fala assim, virou crente. Com um ato de desdém. Mas o dia que encontrarem com Jesus, verdadeiramente como nós encontramos, a pessoa vai ver quanto tempo ela perdeu, quanto tempo perdido, lá no mundo, distante de Cristo, amém? Vamos para o terceiro tópico, para nós encerrarmos aqui. Terceiro tópico. Diz assim o terceiro tópico. Primeiro ponto. Terceiro tópico, as 3 faculdades interiores transformadas na conversão. 3 faculdades. Qual que é a primeira? Faculdade intelectual. Qual que é a segunda? Faculdade das emoções. Qual que é a terceira? Faculdade da vontade. Vamos para a primeira faculdade, a intelectual. Diz assim, nesse campo da alma, o homem muda o seu modo de pensar, reconhece a sua condição de pecador. A Bíblia chama isso de conhecimento do pecado. Conforme Romanos 3,20, por isso nenhuma carne será justificada diante dele, Deus, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Antes da lei, ninguém sabia o que era o pecado. A lei veio para esclarecer. Não matarás, não adulterarás, não furtar, não falar mal do seu próximo, não difamar, e assim por diante. Depois dos 10 mandamentos, vêm todas as leis que nós já sabemos. A segunda faculdade das emoções, nesse campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimentos na vida interior, onde se manifesta a tristeza pelo pecado contra um Deus santo e justo. Em 2 Coríntios 7,10 está escrito, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do homem opera a morte. Mas a tristeza do mundo opera a morte. No Antigo Testamento, o salmista Davi demonstra tristeza pelo seu pecado e roga por misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, segundo a tua benignidade, apaga minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51, verso 1. Vamos para o terceiro ponto, do terceiro tópico. Diz assim, a faculdade da vontade. Se o homem está convencido em seu intelecto e sentimento a respeito do seu pecado, resta-lhe agora exercer a sua vontade. O pecador agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito, para a glória de Deus. Filipenses 4, 8 e 9. Como imagem de Deus, o homem foi dotado com a faculdade de escolher livremente. Entretanto, infelizmente, o pecado fez a separação entre a vontade do homem e a vontade de Deus. Por isso, o Espírito Santo atua para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16, verso 8. Para então unir a sua vontade com a de Deus. Há uma teoria que afirma que o homem perdeu completamente o livre-arbítrio por ocasião do pecado. Refutamos essa ideia como o auxílio da graça divina e ajudado pelo Espírito Santo, o homem pode escolher, decidir e mudar de vida. Aqui encerramos o terceiro tópico e os 9 pontos dessa lição de hoje. Amém, irmãos? Nós aprendemos nessa lição de hoje que Saulo de Tarso, o pensamento dele, o propósito dele era ir até a cidade de Damasco
para prender os irmãos que estavam lá em Jerusalém. Só que ele foi frustrado da sua viagem. Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, como já lemos nessa lição. E ali houve uma mudança de vida. O que nós estudamos nessa lição de hoje é que o que deu para nós entendermos, conseguimos entender, é que nós fazemos um plano, um projeto, e Deus faz outro projeto em nossa vida. Nós, às vezes, queremos fazer algo e Deus quer fazer outro diferente. E prevalece a vontade de Deus, não a nossa. Amados, a vontade de Deus tem que ser feita, tem que ser cumprida. Ninguém consegue desfazer aquilo que Deus determina. Os projetos de Deus jamais serão frustrados. Porque quando Deus tem um projeto, esse projeto é executado. Desde a criação do mundo, quando Deus fez o homem, Deus permitiu que o homem caísse em pecado. Deus permitiu que a serpente fosse enganar Eva. Tudo Deus permitiu, foi permissão de Deus. Deus permitiu que Saulo de Tarso perseguisse a igreja em Jerusalém. E muitos irmãos foram presos, amarrados, presos, torturados, mulheres, crianças, por causa do Evangelho de Cristo. Mas quando ele ia fazer aquela viagem, estava planejando fazer uma viagem, decidiu fazer aquela viagem, seria uma mega viagem. O que ele ia fazer durante aqueles dias lá em Damasco, seria coisa absurda. Deus sabia, como já disse aqui no começo da lição, Deus sabe de tudo. Deus sabia que muitas pessoas iriam sofrer com a chegada de Saulo até Damasco. Então Deus já falou, pera lá, através de Jesus Cristo, através de Jesus, Deus atua. Através do Filho, o Pai está atuante. Através de Jesus, veio salvação para a terra. Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira e enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a mensagem de Deus. Através de Jesus, Saulo teve um encontro com o Espírito Santo de Deus e ali houve uma mudança. E Saulo, naquele dia, não conseguiu completar a sua viagem. O seu objetivo não foi concluído. Quando souberam lá em Damasco, não está na lição, mas eu quero aqui fazer um complemento. Quando souberam lá em Damasco que Saulo estava indo para lá para prender as mulheres, os irmãos, a igreja, ficaram assustados. Mas depois souberam rapidamente, naquela época não tinha meio de comunicação, não tinha celular, nem internet, nada, mas depois ficaram sabendo rapidamente que Jesus parou ele no caminho. Jesus parou Saulo de Tarso, amados, no caminho. E ele não pôde concluir a sua missão. Amém? Então é isto. Nós chegamos ao final desta lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 3, domingo 17 de outubro de 2021. Está sendo gravada essa lição no sábado, hoje sábado, dia 16. Estou gravando com um dia de antecipação. A conclusão dessa lição diz que a conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor de luz que ofuscou a sua visão e obrigou-o a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. A conversão é, portanto, uma obra divina em que o homem responde com arrependimento e fé.
Na conversão, a obra soberana de Deus caminha de mão dadas. A soberania de Deus caminha de mão dadas com a responsabilidade humana. Por isso, o arrependimento e a fé conduzem o pecador a ser redimido pelo sangue de Cristo. Somente através do sangue de Cristo é que nós somos redimidos do pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Amém, amados? Nós estamos dando por encerrada essa lição e que nós possamos cada dia mais entendermos que Deus tem projetos. E não adianta nós queremos fazer aquilo que está fora dos planos de Deus. Deus permite que nós, às vezes, cometemos alguma coisa errada, mas quando Deus tem um propósito na vida do homem, chega um momento que ele tem um final. Aquele dia que Saulo decidiu ir até Damasco para perseguir a igreja, para perseguir ali os irmãos, as mulheres grávidas, crianças pequenininhas, para prender, porque eram cristãos. Saulo de Tarso, ele se surpreendeu, porque ele viu à sua frente uma grande luz. Cristo Jesus resplandeceu na vida dele e ele teve um encontro com Cristo. Nem ele imaginava o que viria pela frente. Às vezes, amados, nós não sabemos, mas Deus tem projetos, propósitos em nossas vidas. Às vezes nós pensamos algo assim, vamos fazer isto. E Deus fala, não, você não vai fazer isto dessa forma. É da forma que eu quero. É da forma, amados, meus amigos e irmãos em Cristo. É da forma que Deus quer e não da forma que nós queremos. É Ele que determina, é Ele que nos domina, é Ele que nos dirige, é Ele quem nos conduz. É Cristo quem nos conduz, é Ele que nos dirige. De nós não podemos fazer nada. Jesus disse uma certa vez, sem mim nada podeis fazer. Tudo, o ar que nós respiramos, vem de Deus. Tudo vem de Deus. A sabedoria do homem. O nosso coração está batendo porque Deus está permitindo ele bater. Deus está permitindo o fôlego de vida em nós. Quando Deus fala, chega, chega, acabou. O homem vai para a sepultura e torna-se em pó, desaparece. Amados, nós não somos nada, o homem não é nada. E às vezes julga ser tão importante, tão grande, autoridade que às vezes pensa que está arrasando. Autoridade com a caneta na mão. Manda prender. Inocentes, soltar bandidos. Faz e desfaz e ninguém pode fazer nada. Baseado na lei da terra. Mas a lei divina é diferente. Quando Deus entra em ação, a coisa é diferente. Saulo, ele tinha autorização para prender os cristãos. Só que no momento em que Deus falou, chega, o Senhor Jesus apareceu. A partir daquele momento, naquele local, acabou a viagem de Saulo. Ele foi levado a um certo lugar. E ali algo aconteceu com ele, que nós iremos estudar na próxima lição. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Amém, amados?